vídeo. Introdução, vamos lá. E aí, aqui é o seu youtuber quase preferido. E aí, Bruno? E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês uma história que ficou bem conhecida na gringa, mas eu acho que ela não chegou a se popularizar no Brasil. Já deixo avisado aqui que boa parte das informações que eu vou compartilhar eu vi no Reddit e no canal desses dois gringos. Então fica aqui os créditos. Em alguns momentos do vídeo eu vou parar pra explicar coisas que muitas pessoas já sabem, mas é pra dar contexto pra aquelas pessoas que não sabem. Já deixo avisado que algumas partes da história são um pouco pesadas. E eu não recomendo pra menores de 14 anos. Ok. Prossiga por sua conta e risco. Tirem as crianças da sala. O negócio é tenso. Obrigada pela travação aqui, viu, internet? Obrigada, viu? Caraca, realmente travou. Existe um site muito conhecido na internet, principalmente na gringa, chamado Reddit. Dentro dele existem subreddits, que são basicamente fóruns. Sim. Onde uma pessoa pode postar um tópico com assunto Até e mesmo outras pessoas redonda. podem comentar nesse tópico. Basicamente, todo assunto que existe no planeta E pode tem dar um up subreddit também. sobre ele. No meio deles existe o subreddit Se a internet tem Super 14 Major anos, Chique, ah. que na tradução fica na ponta do meu controle, que é uma referência à frase na ponta da minha língua. Eu sei, eu sou um cara muito inteligente. Nesse subreddit as pessoas tentam encontrar jogos que elas jogaram na infância e só lembram de detalhes específicos. Aí as pessoas criam um tópico dando o máximo de informações possíveis e a comunidade tenta ajudar a encontrar esse jogo perdido. É comum as pessoas quererem encontrar esses jogos perdidos da infância. Todo mundo já jogou aquele jogo quando era bem pequeno e volta e meia ele começa a martelar na sua memória, só que você não consegue lembrar do nome dele e nem sabe como encontrar ele. Eu mesmo tenho um vídeo encontrando um jogo da minha infância e recentemente eu ajudei um cara no Twitter a encontrar o jogo da infância dele. Mas voltando pro Tip of My Joy Chique, no dia 30 de abril de 2016, um usuário chamado Sparta213 criou um tópico pedindo ajuda para encontrar um jogo que se parecia com Harvest Moon. Pra quem não conhece, o Harvest Moon foi um jogo de fazenda de Super Nintendo, que foi bem revolucionário na época, quebrando o padrão de jogo de matar bichinho pra um jogo onde você tinha uma fazenda, plantava sementes, cuidava de já fizeram um vídeo sobre esse Reddit também. Eu acho que eu vi, inclusive, do Gema Please. Valley, só que bom. Brincadeira, Boa tarde, Danilo. Calma, nossa, Danilo. Boa tarde, Daniel. Como é que você tá, amigo? Boa tarde. Eu não sei quase nada sobre esse jogo. Tudo que eu consigo lembrar é que ele era tipo Harvest Moon, mas com uma reviravolta sombria. O jogo começa com você e sua esposa. Em uma noite você acaba brigando com ela e mata ela com uma faca. Que? Agora o jogo gira em torno de você cuidar da sua plantação para sobreviver, enquanto tenta evitar do povo da cidade descobrir sobre o incidente. De tempos em tempos a polícia vai na sua casa e você tem que esconder o corpo dela. Gente! O tópico logo de cara chamou a atenção das pessoas, porque que é impossível horror! você ler ou ouvir isso e não ficar curioso pra saber e mais. Parece bom o jogo, não parece? É difícil de imaginar alguém super interessante, super tenso Se também. você conhece um pouco do mundo dos jogos, você sabe que o único lugar que esse jogo poderia existir esse é muito seria bom. um site de Flash. É a única conclusão que dá pra chegar, porque era bem comum desenvolvedores de jogos de Flash fazerem jogos com temas mais pesados e sangrentos. Foi uma das primeiras respostas que deram no tópico. Fazia muito sentido. E também sugeriram dois jogos, Wild Season e Escape Land. Até que o Sparta acrescentou uma edição no tópico. Não faço ideia de que console o jogo era ou quando ele foi lançado. Eu sei que foi lançado depois dos anos 2000. Eu sei que isso é muito vago, mas é bem difícil lembrar de algo que você esqueceu. E o jogo é de antes do meio de 2015. Os gráficos não eram 3D. Eu tenho 100% de certeza que não era um jogo de navegador. O Wild Season foi um jogo lançado em 2015 que, segundo a sugestão, ele era um Harvest Moon mais adulto. Só que a história do jogo não tinha nada a ver com o jogo do Sparta. E o Escape Land até tinha elementos de fazenda e policiais pra você despistar. Só que o gráfico dele era 3D e ele não era nada parecido com Harvest Moon. Chegaram a sugerir que podia ser um jogo de terror feito na RPG Maker, mas ninguém encontrou nada. Ele infelizmente não tinha mais nenhuma informação pra acrescentar além das que foram escritas no tópico e não sabia dizer em que época da vida dele que ele jogou o jogo. É complicado, velho. O período entre 2000 e 2015 é muito grande pra encontrar alguma coisa. A parte mais estranha foi o Sparta afirmar com certeza que não era um jogo de navegador. Ele dizia que o jogo tinha uma qualidade superior, e logo se não era de navegador, não era de Flash. E algumas pessoas questionaram isso, porque seria impossível alguém lançar um jogo com um tema desse para um console de forma oficial. Né? Ainda mais antigamente, né? É mais provável que a origem desse jogo seja seus sonhos. É exatamente o tipo de coisa que um sonho cria. Algo que você gosta ou pensa na vida real, como Harvest Moon, misturado com algum incidente horrível que o sonho faz você sofrer, pela culpa que você E aí você sente, confunde a realidade com um sonho, é muito louco. percebe, mas suspeitam de você. Todo mundo tem um sonho de culpa, e esse parece ser o seu. Você provavelmente confundiu com a vida real, assim como todo mundo faz às vezes. Pelo fato do jogo ser esquisito e o tanto de gameplay e arte que teriam que criar, eu duvido muito que alguém tenha feito um jogo assim. A parte que ele explica que pode ser um sonho é um pouco confusa, mas o cérebro realmente costuma fazer isso pra criar situações aleatórias em sonhos, por conta da culpa que nós sentimos por ter feito alguma coisa. Sonhar com jogos todo mundo sonha. Às vezes misturamos jogos que já existem, ou criamos jogos totalmente novos na nossa cabeça. Eu, por exemplo, cheguei a sonhar com um jogo tão legal que quando eu acordei eu fiquei triste por ele não ser real. Então,
Era uma teoria muito válida. Com 122 upvotes e 37 comentários, o tópico do Sparta caiu no esquecimento, sem novas informações e sem novas sugestões. O que parecia ser o fim daquela busca, na verdade foi só o início. Meu Deus. Nossa, que tenso, velho. Tá. 2 anos depois, no dia 17 de dezembro de 2018, um usuário com o nome de David Spade AMA postou um tópico no Tip of My Joystick com o título PC Evil Farming Game, que na tradução literal fica o jogo de fazenda do mal. Tem esse jogo que eu baixei por volta de 2006, foi antes de trocar as peças do meu computador e eu acabei perdendo. Era um jogo de fazenda estilo Stardew Valley, onde você mata a sua esposa, então tenta fingir que nunca matou ela. E isso era o jogo inteiro. Continue trabalhando na fazenda e certifique-se de que ninguém descubra o incidente. Tinha um minigame de pesca e eu lembro especificamente de pescar evidências do assassinato e o personagem desmaiar. Edite. O jogo não tentava se passar por um jogo infantil, não era feito no RPG Maker e eu baixei em algum site de desenvolvedor indie. Aparecia telas com datas a cada dia que você passava no jogo e um dos personagens era um velho com barba branca. As pessoas viram o tópico e rapidamente conectaram os pontos. Essa é uma das postagens mais votadas de todo o subreddit e continua sem uma resposta. Então provavelmente não foi um sonho. Será que o OP conseguiria nos Será que é um jogo que foi apagado mesmo? Antigo? Uau, eu pensei que era o único. O que não foi mencionado naquele tópico é a gameplay em pixel art e as cutscenes estranhas no estilo de arte diferente. Eu baixei ele em algum site mal feito de desenvolvedor indie. O site também tinha bastante vídeos com conteúdo gráfico pra baixar. O nome era tão incomum que eu não consigo lembrar qual era. Talvez começava com Ash, mas esse pode ter sido outro site. Algumas pessoas ficaram meio céticas por conta da descrição do David ser bem parecida com o tópico do Sparta. Né? Mas o David insistia que era real e entregou todos esses novos detalhes. Com isso, as pessoas começaram a buscar pelo jogo novamente, que agora tinha um nome dado pela comunidade: Evil Farming Game, jogo de fazenda do mal. Jogo atrás jogo era sugerido e jogo atrás jogo era negado pelo David, como Gleaner Heights, Lakeview Cabin, Rip and Soul, Moirai, que eu já fiz um vídeo sobre aqui no canal, e ele chega a ser bastante parecido. Verdade. O protagonista do jogo é um fazendeiro e tem uma parte que tem uma mulher ensanguentada. Só que o Moirai não tem nenhum plot sobre esposa, não tem nenhuma parte onde você trabalha numa fazenda, em primeira pessoa, né? Não tem nenhum minigame de pesca e não é parecido com Harvest Moon. Sim. Todos os jogos acabavam lembrando o Evil Farming Game em algum aspecto, mas acabavam faltando todos os outros aspectos. Citaram a possibilidade de ser uma ROM hackeada de jogo antigo. Pra quem não sabe, ROM é o arquivo de jogo que é usado pra rodar jogos em emuladores de computador. Sim. Algumas pessoas pegam essas ROMs e modificam elas, alterando sprites ou criando um jogo completamente novo em cima daquela ROM. Essas edições ganham o nome de ROM hack. Também citaram o fato que a história era muito parecida com a história do livro 1922, do Stephen King, lançado em 2010, e obviamente com o filme que foi lançado em 2017. A primeira coisa que eu pensei quando eu li isso foi: e se alguém fez um jogo inspirado na história desse livro? Por mais que tenha ajudado muito na busca as novas informações que o David deu, algumas delas conflitavam com as informações do Sparta, como o fato do Sparta jurar que não era um jogo de navegador, e sim um jogo lançado para console oficialmente, enquanto o David dizia ter baixado o jogo em algum site mal feito de jogos indies. O Sparta também afirmava que o jogo não tinha um minigame de pesca. Será que alguém estava mentindo? Trollando? Ou talvez só confundindo as coisas? A busca ficou mais interessante quando apareceu um usuário chamado Udumia Bamboozle, que fez um tópico no Tip of My Joystick dizendo que ele tinha jogado o jogo muitos anos atrás e que tinha um jogo em um notebook dele que não liga mais. Ele deu a mesma descrição do jogo que o Sparta e o David. Disse que o laptop era de 2001 e que tinha comprado um laptop novo em 2003. Só um instante, calma aí. Então o jogo... Só um instantinho. Vou aumentar pra vocês que pra mim tá bom, mas eu vou aumentar pra vocês, ó. Aumentei. Meio misterioso. Aumentei um pouquinho, gente, tá? Pode ser que fique um pouco mais alto aí, cuidado aí. Provavelmente era desse período. A comunidade totalmente motivada a encontrar o jogo, ofereceu serviço técnico para consertar o computador dele e até sugeriram abrir uma vaquinha para pagar o conserto do computador. Só que ele disse que não precisava, que na semana seguinte ele ia ver se tinha conserto. Com todo mundo ansioso, ele apareceu na semana seguinte, disse que foi numa loja local e falaram pra ele que o computador estava estragado, por conta da umidez do local onde ele tinha guardado o computador. Sugeriram pra ele encontrar uma empresa especializada em recuperar arquivos de HD, pra ver se conseguiam recuperar o arquivo do jogo dentro do HD. Ele foi atrás e, segundo ele, disseram que o disco do HD estava úmido e era irrecuperável. Ele pediu desculpas por criar esperanças na galera. Eu particularmente acho que o cara só tava à toa no Reddit e resolveu trollar a galera fazendo todo mundo esperar, porque em nenhum momento ele postou uma foto do notebook ou do HD. E pesquisando eu encontrei rapidamente uma postagem do cara do notebook em um subreddit aleatório, onde ele dizia que usava aquele perfil pra não ser identificado, com pessoas na postagem chamando ele de troll. Ele excluiu o perfil depois de cansar de trollar os outros. Acredite em mim quando eu digo que existem pessoas que levam trollagem como profissão. É tudo que elas sabem fazer. A busca não parou.
As pessoas queriam encontrar esse jogo, não pela nostalgia É uma questão de vida ou morte agora. Mas porque elas não conseguiam aceitar um jogo com um tema absurdo como esse ficar pra sempre perdido na grandiosidade da internet. Só que agora hoje em dia seria boa ter um jogo igual esse, né? Sabia da história. Até que no dia 16 de janeiro de 2020, o youtuber Nexpo lançou um vídeo chamado Crônicas do Reddit, onde ele conta histórias esquisitas do Reddit e no final do vídeo ele conta a história do Evil Farming Game. Logo em sequência, no dia 29 de janeiro de 2020, um youtuber chamado Wang fez o primeiro vídeo dele sobre o Evil Farming Game. Graças a esses dois, a história se popularizou a ponto de milhares de pessoas começarem a buscar pelo jogo e dar novas sugestões nos comentários dos vídeos. As pessoas ficaram tão motivadas que criaram um subreddit próprio, o r/ThatEvilFarmingGame. Caraca, que legal! Qualquer pista nova e qualquer pista desmentida era postada lá. Juntaram 12 mil membros. Nossa. Eles tinham um tópico fixado que era sempre atualizado com uma lista de jogos, ROM hacks, livros, filmes, que tinham histórias parecidas com o Evil Farming Game, mas que não eram o Evil Farming Game. Se eu não me engano, um grupo de pessoas sem nenhuma ligação direta ao Sparta ou David criaram esse subreddit. E depois de um tempo eles conseguiram contato com o Sparta, e sempre que aparecia alguma pista nova eles mandavam pra ele dizer se a pista estava certa ou não. Nisso já tinham se passado 5 anos desde o primeiro tópico. Com o tempo, mais pessoas apareceram falando que também já tinham jogado esse jogo. E um cara disse que conhecia o site que o nome começava com Ash, que o David tinha citado. Aparentemente o nome dele era Ash and Bones, que seria cinzas e ossos. Segundo a pessoa que sabia o nome, nesse site tinham vários vídeos de pessoas não vivendo, com música de metal tocando de fundo e uma aba de jogos baixáveis, mas nunca encontraram o site. Outra usuária do subreddit chamada PlumpDev acabou ficando um pouco obcecada com essa busca. Ela postou um tópico dizendo que baixou e jogou o Evil Farming Game entre 2014 e 2016, em um laptop ruim que ela tinha. Ela disse que como o laptop dela era ruim, ela vivia jogando jogos gratuitos que baixava em sites. Ela inclusive lembrava o design do site que baixou e o design de um dos personagens, e ela desenhou para a comunidade ver. Esse aqui era o site, e esse era o design do personagem. Segundo ela, o jogo era acessado via um executável baixado, e quando você abria o executável, o jogo rodava pelo navegador. Algo que eu acho que é comum quando o jogo é de flash. Nisso ela começou a acessar um site de jogos gratuitos e pesquisar a versão antiga deles no Wayback Machine para ver se encontrava algum com um design similar, mas ela não encontrou nada. Foi aí que começou a obsessão dela. Ela decidiu checar centenas e centenas de jogos que estavam disponíveis nesses sites, um por um, para ver se achava o Evil Farming Game. Nada. Alguém na comunidade havia dito que existia a possibilidade de Markiplier ter jogado esse jogo. Ela simplesmente passou por todos os vídeos antigos dele e de outros youtubers que fazem conteúdo de jogo de terror. Nada. Até que no dia 10 de maio de 2021, a PlumpDev postou um novo tópico no subreddit. Eu encontrei! O nome é The Red Sun Sets Over the Fields of Green. É um jogo de celular. Foi removido da App Store em algum momento por violar os termos de serviços. É por isso que é tão difícil de encontrar e por isso poucas pessoas jogaram. Por mais de uma semana eu passei 14 horas por dia procurando pelo jogo, mas eu finalmente encontrei. Eu sou uma mulher cansada. Caraca! Será? Será que depois de 6 anos de busca, como é que você tá, finalmente encontraram? O jogo em questão compartilhava similaridades de sempre. Tinha elementos de jogo de fazenda e assassinato. O padrão. Só que segundo o Wang, esse belo bigodudo aqui do meu lado, o jogo nunca chegou a ser lançado na App Store por quebrar os termos de serviço. Termos esses que em outro site o próprio desenvolvedor falou que tava quebrando. Você é forte. Então quase ninguém jogou esse jogo Não além muito. das pessoas próximas do desenvolvedor. Não tinha como esse ser o Evil Farming Game. Mais tarde o Sparta confirmou que infelizmente não era esse o jogo, porque ele nunca teve iPhone, então não teria como ele jogar. Mas se você para pra pensar, começa a ficar um pouco assustador o tanto de jogo e história semelhante com a do Evil Farming Game. Né? O que essa galera anda criando? No dia seguinte, a PlumpDev assumiu e tirou conclusões precipitadas quando encontrou esse jogo de celular. Ela falou que estava virada sem dormir e acabou ficando animada demais com a descoberta. Junto no tópico, ela fez uma edição adicionando um comentário muito interessante. Ela disse que acha que existem múltiplos jogos que as pessoas confundem com o Evil Farming Game. Segundo ela, a descrição que as pessoas dão sobre o jogo mudam drasticamente e às vezes acabam contradizendo outras. Ela dá de exemplo que o Sparta e o David falam que o jogo era focado em cuidar da fazenda e era bem focado na história. Basicamente um RPG de fazenda. Mas o jogo que ela e outros se lembram era um jogo arcade, em que você tem que esconder o corpo e evitar a polícia, com uma gameplay mais simples, com quase nenhum texto ou personagens adicionais. É uma teoria que faz muito sentido e dá pra levar em consideração. Mas se existe mais de um Evil Farming Game, como que em 6 anos de busca, ou em 1 ano de subreddit, não encontraram pelo menos um? Várias vezes pareciam que estavam bem perto de descobrir alguma coisa, para depois descobrir que a informação ou a imagem que tinham era falsa. Como esse print que o Sparta disse que não consegue reconhecer o jogo pela qualidade, e esse outro jogo todo esquisito que criaram só pra enganar a comunidade. Chegou até a ter uma teoria que não existia jogo nenhum, e na verdade o tópico do Sparta era uma forma quase que inconsciente dele confessar um crime que ele tinha cometido. Tudo parecia estar no mesmo patamar de antes, sem grandes novidades sobre a existência do jogo, até o dia 13 de junho de 2021, quando o mistério finalmente foi solucionado. E eu não sei se vocês estão preparados pra ouvir isso, mas eu vou contar. Nossa. Petscope?
sabe? Não conheço, não. Um inscrito do Weng chamado Equals Snake, depois de assistir o vídeo do Weng sobre o jogo, lembrou de uma coisa muito específica. De uma live de 6 de junho de 2015, do youtuber Vinesauce, onde ele estava jogando um jogo de PS2 e no meio da gameplay ele começa a falar sobre os jogos que os amigos dele alugavam na infância. E um dos jogos que ele cita é o Body Harvest, de Nintendo 64. E ele disse que achava um nome muito estranho, que o nome fazia ele pensar em Harvest Moon. E aí ele fez um trocadilho com o nome Body Harvest Moon. Body significando corpo ou cadáver e Harvest, colheita. E aí ele começa a falar coisas tipo, imagina se existisse um jogo assim. E as palavras que ele fala logo em seguida é: just regular Harvest Moon with your wife, and midway in the game you have an argument with your wife and you accidentally kill her with like a barbecue kebab rack. You impale her accidentally and you're like, oh shit, I didn't mean that. At the same time as you gotta like manage your farm, you know, raise your chickens and milk the cows, you also gotta like hide the body from the cops sometimes. Yeah. Um fã do Vinesauce clipou essa parte da live e fez uma versão animada dela, que acaba lembrando um pouco um jogo. As pessoas foram atrás do Sparta para conseguir alguma resposta, mas ele demorou para responder. E enquanto ele não respondia, começaram a juntar outras informações no tópico. Encontraram uma mensagem de março de 2020, no Discord do subreddit, que era um print de um cara que tinha conversado com o Sparta no privado. Obrigado por me contatar. Desculpa por demorar para responder. Eu honestamente não tenho mais informações além das que foram apresentadas. Eu simplesmente aceitei que posso ter sonhado com isso em um estado meio acordado, meio dormindo, enquanto assistia a uma live stream. A stream possivelmente era do Vinesauce, se você quiser procurar, mas são horas e horas de gravações. O usuário do Discord disse: hora de começar a procurar por streams do Vinesauce do início de 2016, mas ninguém deu atenção na época, nem o próprio Sparta. Até que o Sparta apareceu pra checar o clipe do Vinesauce e disse o seguinte: então gente, eu acabei de ver a animação que fizeram do Vinesauce, que alguém aqui encontrou, e por mais anticlimático que isso possa ser, eu acredito que é bem possível que essa seja a origem do jogo. Nossa. Tudo encaixa perfeitamente. E eu costumava cair no sono toda hora assistindo os vídeos do Vinesauce. Sim, senhoras e senhores, esse é o Evil Farming Game. Uma piada feita pelo Vinesauce em uma live em 2015. O mistério poderia ter sido resolvido 2 meses depois do subreddit ter sido criado, mas só agora descobriram isso. Um fim extremamente anticlimático. E agora fica a pergunta: será que todo mundo além do Sparta que disse que jogou um jogo parecido tava mentindo? Tava trollando? Tava louco? Seria só um grande efeito Mandela onde o cérebro das pessoas criou memórias falsas com base em pequenos fragmentos de memórias reais? Por que o Sparta nunca mais citou essas informações que ele contou pra esse cara no privado? Se em março de 2020 ele dizia já ter aceitado o fato de que podia ter sonhado com isso, será que no fundo ele gostava do que ele tinha criado? De ter colocado milhares de pessoas pra buscar um jogo que nunca existiu? É uma teoria válida, mas ao mesmo tempo ele nunca pareceu se importar muito com a busca, já que ele demorava para responder às pessoas quando surgiam informações novas. E durante esses 6 anos ele em algum momento teria cansado de enganar as pessoas, caso a intenção dele fosse realmente enganar os outros. Repetindo mais uma vez, o Evil Farming Game do Sparta nunca existiu. Ele só caiu no sono assistindo a live do Vinesauce e acabou sonhando com o que o Vinesauce estava falando. O Vinesauce chegou a fazer um vídeo resposta sobre. Ele não fazia ideia da existência dessa busca e pediu desculpa diversas vezes por fazer as pessoas perderem tempo com isso, com uma risada maléfica no meio. O cara virou o Kira, e agora tá você ligado? me pergunta, é isso então? Foi tudo um sonho? Foi tudo uma perda de tempo? Na minha opinião, não. Eu acredito muito na teoria da Plump Devs que conforme o tempo foi passando, as pessoas foram associando múltiplos jogos ao Evil Farming Game. E por mais que a maioria desses jogos possam não ser parecidos, tem pelo menos 2 jogos que são extremamente parecidos com a história. O jogo que o David contou e o jogo que a Plump Dev contou. Existe por aí perdido na internet um jogo de um fazendeiro que comete crimes e no tempo livre dele ele pesca. Coisa que no sonho do Sparta e na live do Vinesauce nunca foi citada. Pra muitos a busca já acabou e só seguiram com a vida deles, mas na minha opinião ela não acabou. Não até encontrarem esse jogo que tem um minigame de pesca. Além disso, a Plump Dev disse que tem o jogo no HD do notebook antigo dela, que também estragou. Mas diferente do troll que eu contei mais cedo, ela mostrou que comprou uma peça de $100 pra tentar fazer o HD voltar a funcionar. Pode ser que ela consiga consertar e essa história tenha mais de uma conclusão. Então, senhoras e senhores, a busca não acabou. Caraca. Acabou o vídeo. Se ao longo dos dias ou das semanas encontrarem um jogo novo, vou atualizar vocês pelo comentário fixado no vídeo. Foda, velho. Mas por esse vídeo é isso. Eu não sei se eu fui o primeiro brasileiro a falar do assunto, mas quando eu pesquisei não encontrei nenhum outro. Então eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, dá uma rasteira na sua avó e não esquece de olhar a descrição do vídeo. E eu vejo vocês numa próxima. Batata foi bom, batata foi top.
Muito bom o vídeo, maravilhoso, velho. Caraca.